texto de Hebreus, capítulo 2. Vamos tentar chegar ao verso 4. Estava comentando um pouco antes do início do nosso culto, com o reverendo Gilmário, o quão maravilhoso, quão profundo é o texto que o escritor nos brindou, inspirado pelo Espírito Santo. Quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós tentamos entender o texto, percebemos que ainda estamos em águas rasas, ainda tem muito mais coisa que nós podemos aprender. Hebreus 2, de 1 a 4, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Senhor, continua falando conosco, continua nos instruindo segundo a Tua palavra, continua falando ao nosso coração. Queremos que o nosso coração seja inclinado pelo Seu querer. Fala conosco, fala com o Teu povo, fala com os Teus filhos aqui e em qualquer outro lugar que eles se encontrem, não apenas neste momento, mas em qualquer outro tempo. Fala ao Teu povo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O escritor aos Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo, sobre tudo, sobre todos. Ele fala sobre a magnífica superioridade de Jesus. Não há nada, não há ninguém que possa ser comparável a Ele. Os hebreus, eles tinham os profetas, tinham os reis, tinham os sacerdotes, tinham o templo, tinham os sacrifícios, os ritos, como inigualáveis. E o escritor aos Hebreus vem e diz assim, Jesus é muito superior a tudo isso. Nem o grande templo, nem a lei, nem os profetas, nem o grande rei Davi, nem os sacerdotes, nem Moisés, nem os sacrifícios suntuosos, nada disso é superior a Jesus. E se Jesus é superior a tudo isso, e a Bíblia diz que ele possuía glória acima de qualquer glória que nós possamos imaginar, certamente alguém já fez e certamente alguns outros ainda farão a mesma pergunta. Se ele é tão elevado, o que ele veio fazer aqui? Ele veio buscar mais glória? Ora, se a sua glória já era infinita, não havia como ele buscar mais glória. O que ele veio fazer aqui? O ensino da Bíblia é que ele veio por nós. Ele veio para buscar os que eram seus. Ele veio para trazer redenção aos cativos do diabo. Como ele mesmo afirma no início da sua pregação, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Tendo vindo fazer isso, ou seja, vendo que a motivação de Jesus é esta, e nós sabemos que a sua obra, tanto a sua obra de revelação, como o seu auto-sacrifício, o seu ensino, ele ter andado por toda parte fazendo bem, isso obtém resultados perfeitos. Ele é o salvador dos que creem, ele é o autor e consumador da fé, ele é aquele que traz para os crentes uma vitória inigualável. Ele é aquele que traz para os crentes salvação. Traz revelação, traz salvação. E no capítulo 2, o escritor começa com uma expressão que significa, devido a todas estas coisas que Jesus fez, ele já está falando do capítulo 1, ele concluiu o capítulo 1, por causa do que ele fez, por causa destas coisas que ele fez, por causa disto que ele é, ele então faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Já que ele fez tudo isso, é necessário que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quais são as consequências da obra de Jesus para nós? O capítulo 1 mostra Jesus, o que ele é, o que Deus diz a respeito dele. Nós vimos aqui pelo menos 8 afirmações de Deus nas últimas semanas. E nós, porque a palavra de Deus não é um painel que é colocado em algum lugar e a gente passa, olha e diz que legal, que bonito, e segue a vida sem parar para refletir ou para aplicar este ensino. E nós, o que nós devemos fazer? Primeira afirmação do escritor aos Hebreus, nós não devemos abandonar a
verdade revelada. Algumas décadas atrás, no século passado, no milênio passado, um cantor brasileiro celebrizou uma frase na qual ele dizia assim: eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Talvez alguns de vocês saibam quem é este cantor. O fato é que há uma outra frase muito corrente hoje em dia, que eu acredito que você também já ouviu, ou talvez até já tenha usado em alguma circunstância, é que uma frase que diz assim: somente os tolos não mudam de opinião. Essas duas frases, uma fala sobre preferir mudar toda hora e a outra fala sobre mudar de jeito nenhum. Qual está correta? Segundo o autor, primeiro que não é normal a gente ficar mudando de opinião o tempo todo. Isso não é normal. Não é normal toda hora mudar de opinião ao sabor das circunstâncias. Mudar de opinião dependendo do ambiente em que nós estejamos. Isso não é normal. Mas, por outro lado, é óbvio que é bom e é necessário mudar quando você tem a melhor opinião. Quando você tem informações melhores e mais adequadas, mais completas a respeito de um determinado assunto. Mudar toda hora? É claro que não é conveniente. Mudar ao sabor das circunstâncias? É claro que não. Mas não mudar nunca, mesmo sabendo que existem informações melhores e mais confiáveis, é tolice. Nem uma coisa, nem outra. Mudar quando você tem a melhor opinião. Esta é a afirmação da palavra de Deus. Eu acredito, e eu sempre tenho afirmado, que qualquer pessoa que tenta ser politicamente correto, mais cedo ou mais tarde ele se torna biblicamente herético. É inescapável. Não tem jeito. De onde é que eu tirei essa ideia? Das palavras do próprio Senhor Jesus. Quando ele disse que o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não, e o que passar disso vem do maligno. E Jesus não está inventando nada, ele não está inovando coisa nenhuma. Na verdade, ele está apenas reafirmando o ensino da palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 15 diz que o justo é aquele que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, mantém a sua palavra. Isso quer dizer que mudar ao sabor das circunstâncias, dos interesses, das conveniências, não é uma característica do Senhor. Também, isso está em Números 23, também não é uma característica dos crentes no Senhor. Essa mudança ao sabor das influências parece muito mais uma maneira de ser de Satanás. A Bíblia diz que ele não se firma na verdade. É uma característica dos seguidores de Satanás, que não se firmam na verdade. Aliás, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Infelizmente, às vezes, esse tipo de comportamento aparece dentro da igreja. Não deveria, mas aparece. Não deveria ser aceitável, mas aparece. E não é de hoje. Por exemplo, 2 Timóteo 4, Demas, tendo amado o presente século, abandonou a Paulo e foi para Tessalônica. Demas esqueceu, e Demas havia sido chamado por Paulo de meu cooperador, companheiro de lutas. Não foi a primeira vez. Então, esse tipo de atitude, mudar ao sabor das circunstâncias ou não, vai identificar quem realmente é um eleito de Deus ou quem é apenas aquele que se tornou membro da igreja, que ficam no nosso meio por um tempo e depois saem porque não são dos nossos. Mas o escritor desta carta, ele afirma, ele diz que é importante, que é necessário, que é um dever dos crentes, que é uma obrigação, que é próprio, que é conveniente ao crente se apegar da maneira mais forte possível às verdades reveladas. Ele usa uma palavra que significa aderir, enraizar, aplicar a si mesmo a obrigação de firmemente permanecer na verdade. Ou seja, nós temos aqui uma ação que envolve a vontade do crente. Ele quer se apegar, ele quer se firmar, ele quer grudar na palavra revelada. Não se trata de se prender a opiniões pessoais, não se trata de se prender a opiniões de filósofos, porque nós sabemos que as opiniões pessoais mudam
com o tempo. As nossas mudam, nós sabemos disso. Os filósofos, então, são os que mais mudam o tempo todo. Tem filosofia para todo tipo de gosto. E se você não ficar satisfeito, você ainda pode fazer uma colcha de retalhos com filosofia do monte. Mas como se apegar com firmeza a uma coisa sem firmeza alguma? Muitas vezes, quando as pessoas se firmam nas opiniões, as pessoas se tornam cada vez mais instáveis. Como manter uma opinião firme, alicerçada no pântano da filosofia? Não tem jeito. É como mais ou menos você estar caindo de um avião e você tentar assustar a sua queda segurando na própria gola da sua camisa, você mesmo. Você pode se esforçar e muito, você pode estar cheio de boas intenções. Mas o resultado não vai ser o melhor. Entretanto, o escritor diz assim: devemos nos firmar na palavra ouvida, na palavra revelada por meio de Jesus, que é aquele por meio de quem Deus falou de maneira plena. Se nós nos firmarmos na nossa própria opinião, se nós nos firmarmos na opinião dos homens, sem a confiabilidade da palavra de Deus, com certeza nós podemos até chegar ao chão da nossa queda segurando na gola da camisa. Mas o resultado será o mesmo de que se nós não estivéssemos segurando em coisa nenhuma. Devemos estar firmados na revelação de Deus. Nós devemos estar firmados em Cristo e jamais, nunca, nenhuma vez sequer desconsiderar a verdade que foi ouvida. Jamais desviar da verdade. O escritor aos Hebreus ensina-nos então a não nos desviarmos da verdade sob hipótese alguma. E a palavra que ele usa para desviar traz a ideia, é curioso isso. Não é você chegar numa bifurcação e entrar de vez. Não é esse o sentido da palavra que ele usa. A palavra que ele usa traz a ideia de ir escorregando e deslizando vagarosa e quase imperceptivelmente. E se desviando aos pouquinhos da verdade. Até que chegue um tempo que não há mais verdade nenhuma da qual se desviar. Já foi. Você não percebeu, mas já foi. É como, nós sabemos que os matemáticos estão há alguns séculos tentando encontrar o valor de π. Quanto mais preciso for o valor que eles encontrarem, mais corretos serão seus cálculos matemáticos. Eles não conseguem chegar ao valor exato, porque Deus usou uma simples expressão matemática para dizer assim: vocês não são suficientes para todas as coisas. Mas eles precisam desse valor para calcular ângulos e distâncias com 100% de exatidão, mas nunca, eles sempre calculam por aproximação. A ideia aqui é: a verdade está posta. A verdade está dada. Você deve se manter firme nela e não se desviar nem uma pequena fração. Porque o resultado final, se você começa a se desviar um pouquinho com o tempo, o desvio já vai estar grande demais, já vai estar imperceptível demais. Desvia um pouquinho ali, um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá, e mais cedo ou mais tarde percebe-se que, de tanto você experimentar o que não é verdade, talvez a verdade já não seja mais tão importante em sua vida. As outras coisas vão se tornando cada vez mais e mais importantes. Portanto, não devemos nos desviar, nem negociar a verdade divina, nem uma vez sequer. Porque, segundo a palavra de Deus, ela é o tesouro, o grande tesouro, pelo qual você deve negociar tudo para ficar com ela. Essa é a primeira afirmação que nós temos aí no verso 1. A segunda afirmação, eu acredito que eu não saia dela hoje, não cheguei à terceira, mas a segunda é: não devemos negligenciar a salvação oferecida. Não devemos nos desviar da verdade. Não devemos negligenciar a salvação oferecida. Verso 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como você pretende escapar das punições que os desobedientes receberam, baseado na lei que foi dada, se negligenciar a salvação? Pode parecer de pouca importância ou até de nenhuma importância para alguns deixar de apegar-se à verdade. Só que há um problema. Jesus é a verdade. E ele afirma que os seus discípulos devem se apegar a ele, devem confessá-lo diante de todos, porque quem negá-lo diante dos homens também vai ser negado diante do Pai. Imagine que você esteja acostumado a andar por uma pista, por uma estrada, cuja velocidade permitida é de 110 km por hora. Você passa ali todos os dias. E você sabe que você tem uma grande reta, e no final da reta você tem uma ponte, e depois da ponte você continua em linha reta. E você passa ali todos os dias a 110 por hora. Mas um certo dia, você observa que tem um rapaz
agitando uma bandeira vermelha. E você passa aí todos os dias, nunca viu aquilo, você pensa, deve ser um torcedor do América do Rio de Janeiro, deve ser um torcedor do Internacional de Porto Alegre, deixa pra lá e segue acelerando. Lá na frente você vê que tem uma placa, mas você não dá muita atenção na placa, afinal, pode ser a placa de mais um supermercado. Você olhou rapidamente, está em alta velocidade, não presta muita atenção e segue. Mais à frente um pouco tem um letreiro piscando e você pensa, deve ser a inauguração de algum hotel de beira de estrada ou coisa parecida. Eu não quero ir para lá, então eu vou seguir embora. E você segue. Lá na frente a ponte caiu. E você já está em cima dela. A 110 por hora. Não há mais tempo. Só o abismo. Como escapar? Essa é a situação daqueles que desprezam a palavra revelada. Poucos prestam atenção para os avisos, mas as pessoas têm avisado você. Placas têm sido colocadas fixamente diante de você e muitos estão se perdendo por causa das suas próprias escolhas. E o escritor aos Hebreus diz que uma grande salvação foi colocada, anunciada no passado aos pais, e Deus usou anjos para fazer isso, anunciada pelos profetas, e anjos também foram usados em algumas destas mensagens. Essa mensagem foi autenticada, foi estabelecida como permanente, independente de quanto tempo passe, a mensagem está lá, está posta. Essa palavra não perde a sua eficácia, o tempo não faz com que o poder desta palavra diminui, continua o mesmo. O tempo não faz com que esta palavra perca a sua autoridade, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus deu a sua palavra a Israel. E a Israel coube cumprir esta palavra para que vivesse. Está em Deuteronômio 4. O grande problema de Israel, e eu acredito que o grande problema do homem em todos os tempos, em qualquer época, em qualquer lugar, é que ele sempre tem preferido negligenciar a salvação oferecida. Não dá atenção à palavra revelada. E por isso muitos embrenham-se em caminhos de perdição, mostrando na prática que não fazem parte do povo de Deus. E os cristãos, e nós? É fácil olhar para aqueles que se desviam e dizer, viu? Os sinais estavam lá. Tinha gente avisando. Colocamos uma grande placa, colocamos letreiros, gritamos na beira da estrada. E nós? A resposta do escritor é, não devemos negligenciar a salvação oferecida. A palavra negligenciar significa basicamente não fazer caso, não demonstrar interesse. O indivíduo a 110, as placas do lado, ele não quis nem ler. Me permita trazer para vocês uma tradução pessoal que eu fiz deste texto. E ela é possível, gramaticalmente é possível. A nossa tradução diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas também é possível que o autor esteja dizendo o seguinte, como escaparemos com tão grande negligência para a salvação? É possível também. A ênfase do autor poderia estar não no tamanho da salvação, porque ela é grande sim, é de valor incalculável, ela é permanente, ela é perfeita, ela é completa, ela é eterna, ela é total. Não resta dúvida disso. Mas, e se a ênfase do autor for um chamado para nós, para que tenhamos cuidado, já que ele está falando de responsabilidade pessoal, se apegue, não negligencie, não caia no erro de cometer uma negligência tão grande, tão absurda, por algo tão grandioso. É uma gigantesca negligência desprezar a salvação oferecida na palavra de Deus. Esta salvação revelada tão poderosamente, tão gloriosamente, de tantas maneiras, proclamada por tantas testemunhas, provada na cruz do Calvário, aprovada pela ressurreição do Senhor Jesus, o qual está assentado à destra de Deus. Como escaparemos nós se não nos apegarmos à palavra revelada e se negligenciarmos de maneira tão rude a maior demonstração do amor de Deus?